que não precisam necessariamente vir para o judiciário. São questões de menor importância. Aliás, os antigos romanos já diziam, de minimis non curat pretor, ou seja, das coisas pequenas o juiz não deve cuidar. E, nesse aspecto, eu recentemente orientei na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Direito, da USP, uma tese de doutorado. E o candidato, hoje doutor, chama-se Roberto Ulloa Sintra, e a tese dele chamava-se A Pirâmide da Solução de Controvérsias, dizendo, em suma, o seguinte, que as controvérsias que estão na base da pirâmide são aquelas questões do dia a dia dos cidadãos, nem sempre precisam vir para o judiciário. É a briga de vizinhos, é as questões, às vezes, que envolvem até o consumidor e o produtor, ou aquele que, enfim, presta o serviço, ou vende um bem ou uma mercadoria, aquelas questões mais corriqueiras do cotidiano, do dia a dia das pessoas, que poderiam eventualmente ser resolvidas, por exemplo, pelas igrejas, pelo pastor, pelo padre, pelo rabino, pelas sociedades amigos de bairro, pelas associações de pais e mestres, pelos clubes de serviço, enfim, por aqueles agentes intermediários, usando a conciliação, a arbitragem, a mediação. Somente aquelas questões mais importantes se encontrassem no ápice da pirâmide, aquelas questões que realmente têm repercussão na sociedade, para a vida das pessoas, ou para a própria, digamos assim, para a própria sobrevivência, digamos assim, do Estado, das instituições, estas sim é que poderiam e deveriam ser levadas para o judiciário. Mas parece que o legislador está se apercebendo disso, não é, doutor? Pois é. Observe a Lei 11.441, por exemplo, que confere ao tabelião a capacidade de homologar a separação, o inventário, fazer a partilha do inventário. O senhor entendeu essa lei como uma lei saudável para tentar desafogar o judiciário? Sem dúvida nenhuma. Tudo aquilo que venha desafogar o judiciário é saudável e salutar. Isso não significa que as questões não possam, num determinado momento, ser trazidas ao judiciário, porque exatamente a nossa Constituição consagra o chamado princípio da universalidade da jurisdição, que diz, em linhas gerais, que nenhuma lesão ao direito, ou ameaça de lesão ao direito, pode deixar de ser levada, ou pode ser impedida de ser apreciada pelo judiciário. Se num procedimento, vamos chamar de procedimento administrativo, que é levado a cabo pelo tabelião, nas partilhas e nos inventários, nos divórcios, de modo geral, enfim, neste procedimento, se houver alguma dúvida, se o devido processo legal, por exemplo, ou o direito fundamental de uma das partes não for observado, resta a ela sempre o recurso ao judiciário. Da mesma forma na mediação, na conciliação, na arbitragem. Quer dizer, esses instrumentos podem resolver 90% ou 99% das questões que hoje chegam ao judiciário e atravancam as prateleiras dos juízes, né? Mas sempre é possível que alguma questão nestes procedimentos chegue ao judiciário. A Constituição garante isso expressamente, é um direito fundamental do cidadão. Tá certo. Doutor Lewandowski, eu vou pedir licença para o senhor. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com Frente a Frente com a Justiça, nessa oportunidade trazendo uma entrevista exclusiva do ministro Henrique Ricardo Lewandowski. Ministro Lewandowski, a PAMARS e a AMB têm procurado muito trazer a sociedade para próximo do Poder Judiciário. Afinal de contas, o Judiciário nunca esteve tão em evidência, roda de amigos no clube, em jogo de futebol, todo mundo comentando a atuação dos juízes e essas duas entidades de classe, o Estado de São Paulo e âmbito nacional, traçam estratégias de aproximação das pessoas com o Poder Judiciário. Na opinião do senhor, este é o caminho? Eu acho que esse é um caminho muito importante. Como nós dissemos, a Constituição de 88 abriu as portas do judiciário para o povo, para o cidadão. Então, aquela litigiosidade contida que havia no passado, antes desta Carta Magna, de certa maneira, explodiu. E, muitas vezes, o povo não entende a morosidade do Poder Judiciário,
muitas vezes não entende o próprio linguajar técnico, porque às vezes o juiz se expressa e os outros operadores do direito, os membros do Ministério Público e até os advogados, de uma forma hermética. Então, esta intermediação que a Pamages faz e também a MB faz entre o Poder Judiciário e o povo, de modo geral, é extremamente salutar. O povo precisa compreender exatamente como é que funciona essa máquina e como pode melhor se inserir nessa máquina para obter os resultados pretendidos. A emenda constitucional de 45 trouxe uma figura absolutamente nova no sistema da repartição dos poderes da República, que foi a introdução do Conselho Nacional de Justiça. Alguns juristas discordam da existência, outros da atuação. Na opinião do senhor, qual o papel desse órgão que pode ser muito importante, não apenas para o judiciário, como também para a sociedade? Bem, eu até no passado me manifestei certas reservas, melhor dizendo, não me manifestei contra, mas certas reservas com relação à criação do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça. Mas depois da emenda 45, eu verifiquei que é uma realidade que foi absorvida perfeitamente, seja pelo povo de modo geral, seja pela magistratura em particular. Ela tem prestado alguns serviços relevantes, no sentido, digamos assim, de estabelecer alguns patamares de remuneração, agiu bem no tocante ao combate ao nepotismo, mas eu penso que o CNJ deve, talvez, focar a sua atuação num plano mais macro, num plano de planejamento, e deixar de lado um pouco essa atividade correicional, que é importante, mas ela não deve ser exercida no varejo, porque existem as corregedorias estaduais, existem os mecanismos de fiscalização extra-poder judiciário, como os tribunais de conta, por exemplo. Então, a atuação do CNJ no campo correicional, a meu ver, deve se dar apenas como última ratio, se todos os demais sistemas de controle falharem. Quer dizer, o CNJ tem o grande papel de planejar de forma racional o futuro do Poder Judiciário e o entrosamento entre os vários judiciários que nós temos no Brasil. Às vezes as pessoas falam num único judiciário, mas na verdade nós temos vários judiciários. Nós temos o Judiciário Federal, o estadual, o militar da União, militar dos estados, a Justiça Eleitoral, a Justiça Trabalhista. Portanto, é um verdadeiro mosaico, um entrosamento deste mosaico de magistrados e de juízes, enfim, de instituições distintas, é que deve ser o grande papel do CNJ, a meu ver. O legislador, ou melhor, o Constituinte de 88, conferiu uma missão, como missão precípua do Supremo Tribunal Federal, o papel de guardião da Constituição. É possível ser guardião da Constituição, doutor, quando o senhor tem 6 mil processos aguardando julgamento aqui, só no gabinete do senhor? Realmente, esta é uma distorção. Mas, felizmente, a emenda 45, ela trouxe 2 instrumentos bastante importantes, que, inicialmente, pelo menos com relação a um deles, eu manifestei também uma certa reserva. Mas hoje, em função desse volume acachapante de trabalho, eu não vejo outra solução senão aderir e realmente fazer todo o possível para que esses 2 instrumentos possam ter efetividade. Eu me refiro especialmente à súmula vinculante, ou são decisões reiteradas do Supremo, tomadas por uma maioria de 8 ministros,